Obrigado. Primeiramente, boa noite. Quero agradecer a presença da banca e dos meus colegas que estão presentes hoje prestigiando o meu trabalho. Estou aqui hoje para apresentar meu trabalho de conclusão de curso. Meu nome é Josias, sou aluno formando no curso bacharelado em Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Tive como professor orientador o Dr. Senhor Pinheiro de Sá, para me ajudar no meu trabalho, e teve como título justamente o impacto da pandemia de Covid-19 na sobrevivência de lojas, uma análise de sobrevida de lojas satélite no shopping center. Nosso trabalho justamente investiga o impacto que a pandemia teve na sobrevivência de lojas satélites dentro do shopping center, analisando o período de pré-pandemia, pandemia e pós-pandemia. Teve como pergunta orientadora qual é o impacto da redução da atividade econômica devido ao momento pandêmico na análise de sobrevida de lojas satélites no shopping center, com o objetivo de identificar o impacto que a redução das atividades econômicas e mercantis no período da pandemia teve nos empreendimentos situados no shopping center e, como justificativa, conhecer o negócio e o risco de manter uma loja dentro do empreendimento do shopping center, contribuindo para o planejamento de estratégias dentro da administração do shopping center. E para começar a falar um pouco no trabalho, a gente tem que revisar um pouco da literatura e entender um pouco da base, dos pilares que foram base do nosso trabalho. Primeiro, justamente entender quais foram os reflexos na economia provocados pela pandemia de Covid-19. Eu acho que não é novidade para ninguém que todo mundo aqui teve um impacto direto e indiretamente no período pandêmico em suas vidas. E Nogueira e Moreira justamente traz alguns dados para a gente conseguir dar o start no nosso trabalho. Então, essa crise econômica decorrente de pandemia de coronavírus, ele abordou muito bem dentro do seu trabalho e trouxe alguns números como 706 mil empresas tinham fechado suas operações até junho de 2020. Detalhe que são 4 meses apenas de pandemia, ou seja, teve muito mais após esse período. Estima-se que uma perda de 9,1 a 21,1 bilhões de reais dentro da economia global, do Brasil. Estima-se até 3 anos para a gente conseguir recuperar esse valor perdido durante a pandemia e 1,2 milhões de demissões durante esse período. Eu destaco esse número de 1,2 milhões de demissões por quê? Porque quando a gente tem muita demissão, a gente tem uma perda de poder de compra do consumidor. Consequentemente, o empreendedor tem menos receita, consequentemente ele demite mais e acaba virando um ciclo dentro do cenário do varejo, no geral. E quando a gente fala do mercado de shopping center, foi um segmento muito afetado durante a pandemia. Como ele engloba ali várias lojas dentro do varejo, além de ser um lugar que é considerado pela prefeitura um lugar de aglomeração, então teve mais restrições ainda do que o varejo no geral. Então a gente teve esse ponto, onde Castelo Branco, Guarini, Mendes e Pimentel traz justamente como que foi a história total do mercado de shopping center. Desde lá da França, quando começou a ideia de ter um lugar onde a gente ia ter um aglomerado ali de produtos, onde a pessoa poderia ir lá e comprar vários produtos, até quando foi exportado para os Estados Unidos e quando foi criado o primeiro shopping center oficialmente, um lugar onde ia ter várias lojas, e consequentemente foi evoluindo até chegar no Brasil e evoluir pelo conceito de shopping center que a gente tem hoje, que é justamente o lugar onde vai ter oferta não só de produtos, mas de serviços, de alimentação, de lazer, colaborando assim justamente para a experiência do cliente. Outro ponto que a gente tem que ter também é entender a categorização que a gente usou no nosso trabalho, que é justamente lojas satélites, que de acordo pela Associação Brasileira de Shopping Center, a ABRAS, traz o conceito de ser lojas com metragem menor, inferior a 250 metros quadrados, justamente o objetivo de estudo, justamente para simplificar, para categorizar, fragmentar um pouco mais as lojas que a gente tem dentro do shopping center, visto que a gente tem desde lojas pequenas até lojas com uma metragem muito maior. E quando a gente fala do contexto de shopping center, a gente tem alguns indicadores que são baseados, são básicos para nossa tomada de decisões. E um desses indicadores é justamente o custo total de ocupação, onde Conte define o custo total de ocupação sendo o aluguel mínimo, normalmente acordado em contrato, o condomínio com rateio das despesas comuns e o fundo de promoção, que é uma verba de ações ali, para marketing e eventuais eventos que a gente faz dentro do shopping. A soma desses 3 indicadores forma o custo total de ocupação, que normalmente a gente analisa sempre atrelado à venda. Então, como exemplo prático aqui, vamos supor que uma loja tenha um somatório de aluguel mínimo, condomínio e fundo de 10 mil reais. Somando os 3 dá 10 mil reais. Ela vende 100 mil reais, ela tem um custo total de ocupação de 10%. E por que ver em porcentagem? Porque quanto maior esse número, significa que ele tem uma margem de lucro menor ou até que ele não tem uma margem de lucro, tem um prejuízo e passe a não ter, deixar de cumprir suas obrigações como empreendedor, com obrigações com terceiros, seja fornecedor, seja com produto, seja com seus próprios clientes.
E o outro pilar base para nós é justamente a análise sobre vida, que a gente tem aqui, que foi desenvolvida por Kaplan-Meier lá em 1958, onde Allison traz o conceito de ser um campo da estatística dedicada à predição de eventos ao longo do tempo, onde a morte ou falha são considerados eventos e o tempo é a variável primordial do estudo. O que é isso? Basicamente, a análise sobre vida foi criada com uma demanda da medicina, foi criada justamente para atender esse público. Então, basicamente, vai analisar um determinado estudo ao longo do tempo, e no final a gente vai ter um percentual de sobrevida sobre aquilo. Como assim? Colocando um exemplo prático. Vamos supor que a gente tem um método de tratamento A e tratamento B. A gente pega esse método, aplica em um determinado banco de pessoas, e analisa ao longo do tempo qual que foi a percentual de sobrevida dessas pessoas baseado nesse tratamento. Então vamos supor que o tratamento A tem um percentual de sobrevida de 90%. Significa que cada 10 pessoas, 9 sobreviveram e uma morreu. E o tratamento B tem um percentual de sobrevida de 50%. 10 pessoas, cada 10 pessoas, 5 sobreviveram, e, consequentemente, a gente conclui que o tratamento A tem uma taxa de sobrevida melhor do que o tratamento B. E para entender um pouco mais, a gente tem que entender também como que é calculado isso, qual que é a forma utilizada. Essa aqui eu trouxe uma forma simplificada para todo mundo aqui conseguir entender de forma simples como que é essa aplicação desse método estatístico, onde o RT o R é justamente o número de pessoas, no nosso caso pessoas, ou no nosso caso lojas, que começaram o estudo, e o DTN é justamente a variação das pessoas que começaram e terminaram. Então vamos supor que a gente começou o estudo com uma base de dados de 10 lojas, e no final desse estudo tem uma base de dados de 9 lojas, ou seja, a variação foi 1. Logo vai ficar 10 menos 1, dividido por 10, ou seja, a gente tem uma taxa de sobrevida de 90% nesse mês. E por que tem várias frações? Porque aqui normalmente a gente faz uma análise ao longo do tempo. Então vamos supor que a gente pega um tempo de 1 ano, 2 meses. Cada fração aqui vai representar um mês. E um detalhe, que no segundo mês vai pegar justamente o número de sobreviventes do primeiro mês. Então, no nosso caso, tinha 10 e morreu 1. Logo, o RT2 inicial do segundo mês vai ser o 9, porque teve uma morte no período 1, no mês 1. Um pouco da metodologia, a gente teve uma abordagem descritiva que, de acordo com Martins e Teófilo, trata por meio de elaboração de gráficos, tabelas e do cálculo possível aprimorar a compreensão do comportamento da variável representada, além de ser uma abordagem quantitativa, de organizar, sumarizar, categorizar e interpretar os dados numéricos coletados. Os dados utilizados foi realizado no shopping center localizado no estado de Minas Gerais, com área bruta alocada acima de 23 mil metros quadrados, com mais de 1.000 vagas no estacionamento e mais de 150 lojas dentro do seu portfólio. Foi usado o banco de dados de coleta direto do shopping, uma data retroativa ali de março de 2024 para trás, 104 meses para trás, para a gente conseguir ter essa categorização um pouco melhor. Procedimentos de tratamento de dados foi justamente o Excel e o SPSS, foi um software estatístico ali de suporte para a gente conseguir ter as nossas análises mais precisas dentro da proposta do trabalho. E os clusters foram separados e agrupados justamente baseado no trabalho de Lima, que foi o trabalho base desse estudo. Então, quando a gente fala da análise de sobrevida, por mais que tenha muita aplicação na medicina, e com o decorrer do tempo, ele foi aplicado em outras áreas também, como no ramo da engenharia, para entender ali percentual de desgaste de peças, ou até no ramo do mercado de shopping center, com esse trabalho de Lima, e foi o primeiro a participar disso. E ele separou justamente os clusters baseado no custo total de ocupação, de 1 a 5, onde ele aplicou uma pesquisa com especialistas dentro da área para determinar qual é o custo de ocupação ideal de cada um em dia, e baseado nisso ele separou cluster de 1 a 5, onde 1 sendo custo de ocupação até 10%, o 2 de 10 a 15, o 3 de 15 a 18, o 4 de 18 a 25 e o 5 acima de 25% de custo de ocupação. O tratamento de dados, a gente separou ele em 4 períodos, justamente para a gente entender qual foi o impacto da pandemia, Então a gente pensou no pré-pandemia, pandemia e pós-pandemia. E como que a gente pensou isso? Primeiro a gente analisou qual foi o período da pandemia, Por mais que não tenha um período específico da pandemia, a gente separou, baseado no trabalho de Nogueira e Moreira, a gente baseou que no segundo semestre de 2021 foi quando a gente teve uma recuperação do ramo econômico. Logo, a gente taxou esse período ali de março de 2020 até junho de 2021, foi o período mais crítico da pandemia, de acordo com os dados econômicos. Baseado nisso, a gente pegou esses 16 meses, pegou 16 meses para trás e 16 meses para frente. E por que tem o pós-pandemia 1 e pós-pandemia 2? A gente viu 2 cenários no pós-pandemia. Eu vou falar um pouquinho mais na frente sobre como que foi essa
pós-pandemia 1, só que a gente teve muita subvenção do governo e muito auxílio dos administradores de shoppings. Consequentemente, nesse pós-pandemia 1, muitos lojistas estavam vivendo esse cenário de estar se reerguendo, tendo suas dívidas atuais, além de ter suas dívidas passadas por meio desses créditos fornecidos pelo governo e também por shopping, tá? Então, por isso que eu separei no cenário pós-pandemia 1 e pós-pandemia 2. E para a gente começar a falar dos resultados, justamente a gente tem algumas premissas básicas ali para a gente entender o formato da tabela, né? Então, primeiro a gente vai ter o custo de ocupação ali separado em cluster. Segundo, a gente vai ter as observações, que são basicamente a quantidade de casos observados, então quantas lojas a gente começou o estudo, né? A gente analisou. O número de eventos, que foi justamente o número de mortes ou descontinuidades que a gente teve dentro do período. Os casos censurados, justamente o número de sobreviventes que a gente teve e o percentual de sobrevivência, que é o nosso intuito aqui dentro. Então, como a gente fala, quando a gente separa primeiro o resultado por período, né? No período pré-pandemia, de novembro de 2018 até fevereiro de 2020, a gente teve uma taxa média de sobrevida de 84,75% das lojas, sendo o pior acima de 25% e o melhor de 10 a 15%, 93,02%. Quando a gente fala do período de pandemia, a gente teve uma média de 80,8%, com o melhor resultado sendo justamente o de 15 a 18, com 93,3%, e o pior resultado acima de 25%, com 64,30%. No pós-pandemia 1, a gente já teve uma melhora no resultado, com 86,10%, com o pior resultado sendo acima de 25%, com 38,9%, e o melhor resultado de 10 a 15%, com 97,5%. E no pós-pandemia 2, uma taxa média, melhor de todas até agora, 86,6%, com o pior resultado sendo acima de 18 a 25%, com 70% destoando das anteriores, que o pior estava sendo justamente acima de 25%, e o melhor até 10%, de 96,6%. E aqui eu trago uma abertura justamente por cluster, para a gente entender como que foi a evolução ali de cada período. Então, no cluster 1, de 0 a 10, a gente teve uma taxa média de 92,13%, onde o pior resultado foi no pré-pandemia, 85,19%, e o melhor resultado no pós-pandemia 2, com 96,55%. No cluster 2, a gente teve uma taxa média de 92,76%, e o melhor resultado sendo no pós-pandemia 1, com 97,5%, e o pior sendo no pandemia, com 85,7%. No cluster 3, a gente teve uma taxa média de 90,32%, com o melhor sendo durante a pandemia, com 93%, no pós-pandemia 1, com 94,4%, e o pior no pré-pandemia, com 82,4%. E no cluster 4, com uma média de 83,53%, com o pior resultado sendo no pós-pandemia 2, com 70%, e o melhor na pandemia, com 91,2%. E no cluster 5, para finalizar, o cluster que teve o pior resultado, com 60,87%, a taxa média de sobrevida, com o melhor resultado sendo justamente no pós-pandemia 1, com 38,9%, e no pós-pandemia 2, com 72,2%. Aqui, eu trouxe um resultado, se destoando um pouquinho mais da análise de sobrevida que a gente estava vendo até agora, para a gente entender justamente, visto o cenário apenas de morte. Quantas mortes a gente teve naquele período? O que a gente conclui aqui? Que durante a pandemia a gente teve o maior número de mortes, com 23 casos de mortes, porém foi muito concentrado no cluster 5, com 65%, 65,2%, né, dessa concentração de mortes. Coisa que também a gente viu semelhante no pós-pandemia 1, onde 68,8% ficaram concentradas no cluster 5, que se diferenciou do pré-pandemia, que teve uma taxa média de 27,8%, e no pós-pandemia 2, 29,4%. E aqui falando um pouco justamente das subvenções governamentais de auxílios das administradoras, que foi justamente um programa proposto pelo governo, onde a gente teve o Pronamp e o PES, que justamente forneceram crédito para os lojistas arcarem com suas obrigações durante esse período da pandemia. E também a Associação Brasileira de Shopping Center, a Abraço, estima que foi fornecido mais de 2,5 bilhões de reais em auxílio pelas administradoras de shopping center. Então, cada uma adotou uma política diferente, baseado nisso, nesse somatório, a gente estima 2,5 bilhões de reais. A comparação com o trabalho de Lima, que foi justamente o que deu origem a esse trabalho, a ideia desse trabalho, foi justamente a gente encontrou algumas semelhanças, onde identificamos que o cluster 4 e 5 foram os mais criticamente afetados, que foi a principal conclusão que ele teve no trabalho dele, onde, com uma ênfase particular no cluster 5, que já era de esperar. O diferencial do nosso trabalho é justamente uma análise temporal mais detalhada, além de atualizar um pouco desse valor. Porque no trabalho lá de 2010, a gente traz esse trabalho para um período mais presente, além de fazer essa categorização de diferentes períodos.
As principais conclusões foram justamente o pós-pandemia obteve os melhores resultados dentro da análise de sobrevida média de 86,35%, se destoa justamente da pré-pandemia com 84,75% e da pandemia de 80,8%. Logo, o pós-pandemia teve o melhor resultado quando a gente fala de análise de sobrevida, porém, quando a gente fala do pós-pandemia, a gente teve o pior resultado quando a gente fala do cluster 4 e 5, o que nos mostra que até 18%, até o cluster 3, que vai de 0 até 18%, a gente teve uma estabilidade muito forte quando a gente fala do número, principalmente pós-pandemia. E quando a gente fala do cluster acima de 18%, a gente tem uma volatilidade maior, visto que a gente teve números do pós-pandemia com 38,90 no cluster 5, foi o pior resultado, além da média de 71,10 ali, quando a gente fala nos pós-pandemia 1 e pós-pandemia 2. E respondendo justamente a nossa pergunta de pesquisa, qual o impacto da redução das atividades econômicas devido ao momento pandêmico na análise de sobrevida de lojas satélites de um shopping center, traz justamente aquela ideia que a gente viu naquela tabela, que a gente viu o período pandêmico de 23 mortes ali como sendo mais crítico, porém, se a gente abrir um pouco mais essa análise, a gente vê que a gente teve uma grande concentração no cluster 5, do percentual de mortes, que abre uma margem justamente para o pandemia e pós-pandemia 1, se destoando do pré-pandemia e do pós-pandemia 2, que é justamente o cenário mais fiel, mais breve, né, mais curto ali, versus o cenário que a gente está vivendo agora. E trazendo algumas possíveis direções para pesquisas futuras, justamente abrir um pouco mais da segmentação, que a gente focou em lojas satélites, mas focar em lojas semi-âncoras, âncoras, quiosques, e mega lojas, além de entender dados sazonais ali, que a gente pode entender, talvez os dados do Sudeste, do Sul, Centro-Oeste, Norte, entender como que é a resposta em cada região, para entender como que isso reage à análise de sobrevida, além de ter uma subsegmentação. Aqui a gente pegou só lojas satélites, só que quando a gente fala de loja satélite, a gente está incluindo vestuário, alimentação, óticas de forma geral, e uma possível melhoria desse trabalho é justamente aumentar essa segmentação para o nosso trabalho, para a gente ter um número mais assertivo. Quero agradecer a todo mundo que esteve aqui presente, agradecer a todo mundo que participou desse trabalho direto e indiretamente, minha família, minha mãe, a Deus que propôs estar aqui hoje, e abrir esse espaço para perguntas.